Este é o podcast Relacionamento Fora da Caixa. Para casais que pensam fora da caixa. Um podcast presente em mais de 24 países. Apresentação: Everton Moreira. Sejam bem-vindos ao podcast Relacionamento Fora da Caixa. Eu sou Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal e este é um podcast para casais, para pessoas que pensam fora da caixa, certo? E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre comunicação não verbal dentro do relacionamento. Muitas pessoas, muitos casais se preocupam demais no que dizer, né? Olha, é importante, é o clichê, né? É importante você se comunicar, é importante ter diálogo no relacionamento. Mas quando não dizemos nada, o que você diz quando você não diz nada? Nossa, Everton, me fez pensar. É o tema do podcast de hoje. E se você gosta dos nossos conteúdos e se eles fazem a diferença na sua vida, no seu relacionamento, então seja um assinante premium do Relacionamento Fora da Caixa. Você pode assinar a partir de R$ 9,00 por mês e com isso você nos ajuda a continuar criando conteúdos como este para casais em todo o mundo. E a se tornar um assinante premium, você ajuda a fazer com que a revista Saúde e Bem-Estar do Casal, que é exclusiva sobre relacionamento, continue sendo gratuita para as pessoas. E que o nosso programa Espaço Novo Dia, se você ainda não conhece, continue ativo. Ele é um programa que eu e outros especialistas atendemos gratuitamente as pessoas que não podem pagar pelo nosso trabalho e que precisam melhorar o seu relacionamento e a sua vida sexual. Tá vendo só que legal? Então, ao se tornar um assinante premium, você nos ajuda a ajudar quem realmente precisa e também você tem acesso a episódios exclusivos do podcast Relacionamento Fora da Caixa, livros, encontros ao vivo, olha só que bacana. E além de tudo, você vai poder participar da nossa gravação do podcast Relacionamento Fora da Caixa, ter conselho de especialistas. Então, seja um assinante premium do Relacionamento Fora da Caixa. Para você ser um assinante premium, é muito simples. Acesse agora especialista.site/podcast RFC, né, de Relacionamento Fora da Caixa, ou no nosso Instagram, Instituto MM Academy, ok? E aí, eu quero, antes da gente começar no tema principal, clica aí agora no botão seguir, certo? Clique aí agora no botão seguir para que você seja notificado e avisado dos nossos episódios. Isso é muito importante, tá? E não deixe de você comentar, não deixe de você classificar com as estrelas se a sua plataforma de podcast permite, porque através disso eu sei se o nosso conteúdo faz diferença para você ou não, certo? E é bem isso mesmo que eu quero falar para vocês agora. E aí, vamos começar no podcast de hoje? Vamos falar sobre comunicação não verbal. É aquela comunicação quando a gente não diz nada. Everton, no relacionamento, efetivamente ela existe? Sim, ela existe. E eu posso dizer para você que ela é tão importante quanto a verbal dentro do seu relacionamento. Mas para a gente começar, a gente precisa entender o que é uma comunicação não verbal. Né? Então, como o nome já fala, né? É tudo que a gente usa para se comunicar, onde a gente não usa palavras faladas ou escritas, certo? Ou seja, se você não fala, se você não escreve, a gente pode considerar que é uma comunicação não verbal. Isso a gente precisa entender que inclui o quê? Olhar, gestos, toques, posturas, aspectos físicos, roupas, acessórios, a distância espacial, né? A distância que você tem entre a pessoa, tudo isso a gente coloca que é uma comunicação não verbal, tá? Então, em muitos casos, e a gente vê isso muito no empreendedorismo, né? No trabalho, que as nossas expressões, lembra? Braço cruzado, quem nunca ouviu, né? Quem nunca? Braço cruzado significa que você é uma pessoa fechada, aquela coisa, né? Então, as nossas expressões faciais, os nossos gestos, o nosso contato visual, nossa postura, o nosso tom de voz, as nossas roupas, podem transmitir uma mensagem. E muitas vezes é melhor ou pior que as nossas próprias palavras. Olha só que bacana. Então, a comunicação não verbal, ela é muito importante dentro do relacionamento. Só que tem tanta gente preocupada no que tem que dizer que a comunicação não verbal é deixada de lado, ela é ignorada.
E aí que pode morar o problema. Por quê? Porque muitas vezes o fato de você não falar, o seu comportamento, as suas expressões, podem passar uma mensagem totalmente diferente daquilo que você está sentindo, daquilo que você quer passar para o seu parceiro ou sua parceira. Tá vendo só? Então, é importante. Lógico que, como vocês já sabem, que vocês já acompanham o nosso podcast Relacionamento Fora da Caixa, você sabe que eu não gosto de colocar tudo num balaio só, né? Eu gosto de separar, porque eu acho que fica mais fácil da gente lidar com situações. E eu faço isso com a intimidade, com a comunicação, e a comunicação não verbal também. Eu separo aquela grande massa de comunicação não verbal em 6 partes, para ficar mais fácil, primeiro, para você entender. Segundo, para nós, especialistas da saúde e bem-estar do casal, podemos trabalhar melhor a comunicação não verbal, porque a gente consegue identificar melhor qual parte está com problema para a gente poder melhorar. Então, por isso que eu gosto de separar sempre as coisas, tá? Para ficar mais fácil. E eu separei a comunicação não verbal em 6 partes, sendo elas quais são, né? A física, a comunicação não verbal física, a de espaço, a de tempo, vocal, afetiva e sexual. Então são 6 partes, certo? Da comunicação não verbal. E no podcast de hoje eu quero trabalhar cada uma delas, certo? Para que você possa entender melhor. Everton, eu me perdi um pouco na hora de você passar a informação. Você pode ouvir novamente, obviamente, mas você pode nos chamar no Instagram e você pode receber o PDF do roteiro que eu tô fazendo aqui para que você possa ler e, de repente, até gravar melhor a informação. Olha só que bacana, tá? Então isso é muito legal. E eu quero desenvolver o teste e futuramente eu vou avisar vocês aqui no podcast Relacionamento Fora da Caixa. E isso é muito importante. Nós temos uma área de membros, certo? Lógico, a área de membros premium, mas a gente tem uma área de membros VIP, né? Onde você pode fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, você pode fazer parte da nossa comunidade, certo? Isso é gratuito. Isso que é bacana. E aí você pode ser avisado quando eu crio essas coisas. Então eu tô para criar um teste sobre comunicação não verbal, para que você possa fazer e descobrir qual é a comunicação não verbal que está ruim dentro do seu relacionamento. Olha só que bacana. Então, é importante você fazer parte da nossa comunidade, porque é em cima disso que você consegue ter acesso a esses conteúdos que a gente cria. Então, acessa aí o site do Relacionamento Fora da Caixa, né, especialista.site/podcast RFC, ou pelo Instagram, Instituto Academy, e lá você vai ter acesso à área VIP. Ela é gratuita, entra lá, se cadastra, participa do nosso grupo do WhatsApp, porque isso é muito legal. Porque quando eu criar alguma coisa nova, você vai receber em primeira mão, tá? Então vamos entender como funciona cada uma das comunicações não verbais que eu citei agora há pouco, e como elas vão afetar o relacionamento. Tá? E é importante eu dizer para você que a comunicação não verbal ela pode sim influenciar diretamente como o seu parceiro ou a sua parceira te vê. Olha só, eu fiz até um podcast falando sobre isso, sobre como você, qual é a imagem que você passa, né? Como o seu parceiro ou sua parceira te vê. E é exatamente a comunicação não verbal também ajuda muito, tá? Então, muitas vezes o seu parceiro ou sua parceira tem uma imagem, né, de você totalmente errada, que não é a pessoa que você é. Mas por quê? Porque muitas vezes o que você não está falando, né, tá se sobressaindo sobre aquilo que você fala, né? Tá vendo como isso é forte? Tá? Isso é muito importante. Então, a comunicação não verbal. E é por isso que eu coloco isso, né? Porque o objetivo do podcast Relacionamento Fora da Caixa é pensar fora da caixa, é quebrar o status quo do relacionamento. O que é o status quo? É aquele padrão das coisas, né? Então chega só de falar tem comunicação, tem que falar. Não, vamos quebrar isso. Vamos falar sobre o que não vamos falar, né? Coisas que a gente não fala, mas é importante a gente também entender como elas funcionam. E pra gente começar na comunicação não verbal, eu quero começar com a física, tá? Que é, vamos dizer assim, a mais tradicional da comunicação não verbal. Ela abrange o quê? A expressão corporal, facial, gestos, reações a estímulos, estilo de corte de cabelo, moda, joias. Sabe aquela coisa quando você tá falando com o seu parceiro, ele
dá aquele suspiro, isso é comunicação não verbal, tá vendo só? Então, isso é muito importante. Então, eu vou dar alguns exemplos pra você. Imagina só quando você toca o seu parceiro, imagina uma cena, você vai tocar o seu parceiro ou a sua parceira, ele ou ela se afasta, tá? O que ele passa com esse gesto, com essa atitude? Que tá dizendo o seguinte, olha, eu não gosto do seu toque, eu não quero ser tocado por você, ou de alguma maneira, ou seja, o que vai passar na sua mente? Tem alguma coisa errada? O que eu te fiz? Você não fez nada. Ué, mas se eu fui tocar, você afastou. Ah, mas às vezes é uma reação, sei lá, por outros motivos, mas o seu corpo tá dizendo outra coisa. Então o seu parceiro pode interpretar de maneira errada aquilo que tá acontecendo com você. Tá vendo só? Ou, vou dar um outro exemplo, ou quando você tá conversando com o seu parceiro ou sua parceira e de repente ele levanta as mãos, ou ela levanta as mãos rapidamente de forma brusca, você já vai entrar numa posição defensiva. Você com certeza vai entender, pô, essa pessoa vai querer me dar um tapa aqui, vai me, sei lá, né, vai me puxar, o que vai acontecer? Tá vendo só? Então, a comunicação não verbal física, ela tem muitas possibilidades, tá? E ela afeta diretamente o seu relacionamento. Um outro exemplo, né, que eu quero dar pra vocês é quando o parceiro ou a parceira, ela se veste de roupa sensual. O que ela tá dizendo pra você, ou ele tá dizendo? Que ele tá disposto a ter um contato mais íntimo, de repente até fazer sexo. Ou receber um elogio, não só fazer sexo, mas de repente receber um elogio de forma mais sensual. Então, quando a gente fala de físico, volto a falar que expressão corporal, facial, gestos, reações do corpo quando a gente sofre estímulos, né? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Olha só, você é uma pessoa relaxada, uma pessoa que não se cuida, uma pessoa que de repente não tem uma higiene de forma adequada. Então, o que você passa para o parceiro ou para a parceira? Você fala, olha, uma pessoa realmente que não se dá valor e, consequentemente, ela não vai dar valor para o meu relacionamento, muitas vezes, né? Tá vendo só? Então, toda a parte de comunicação não verbal física, realmente, você precisa se atentar sobre isso. Então, a questão é, o que você tá passando, né? Vou dar outro exemplo. Quando você tá conversando com o seu parceiro ou sua parceira, de repente tá tendo, né, uma conversa ali um pouco mais séria, ou descontraída, aí você fecha a cara, a pessoa fica emburrada ou emburrada por algum motivo. O que você vai passar com essa comunicação? Que a outra pessoa vai receber de que maneira? Ela vai interpretar o quê? Alguma coisa não tá legal. Eu falei, ou essa pessoa não me dá o devido valor, essa pessoa não me dá o devido respeito, essa pessoa, nossa, agora ela vai fechar a cara e tá brigando. Não, mas eu só simplesmente tô com uma cara fechada, sei lá por quê, mas o que você tá passando, né? Então, tudo isso, toda essa comunicação não verbal física, ela pode ser boa ou ruim pro seu relacionamento. A questão é, o que você precisa analisar na comunicação não verbal física? Os seus gestos, o seu comportamento, as suas roupas, tudo vai mostrar algo bom ou ruim para o relacionamento. Então você precisa se atentar. E eu vou dizer que essa é a comunicação não verbal clássica, né? Que é a física, que é o que a gente está vendo que a pessoa, os gestos, atitudes que ela faz, tá? Então, é exatamente, você precisa se atentar, porque muitas vezes eu já vi muitos casais, né, chegarem no consultório e falaram o seguinte: meu marido, ele sempre é uma pessoa resistente para mudança. Por quê? Porque toda vez que eu vou falar alguma coisa, ele fecha a cara, ele suspira. Ou seja, ele tá mostrando que ele é uma pessoa fechada à mudança e receber algum tipo de, não vou dizer crítica, mas um pedido de mudança, por exemplo. E às vezes não é, às vezes não, eu não sou assim. Mas por que você vai? Mas o que você passa nem sempre é o que você efetivamente é. E aí, a comunicação não verbal, tá vendo como é importante isso? Tá? Então agora a gente vai para a comunicação não verbal de espaço, tá? Como o nome já diz, espaço é a distância que você tem com o seu parceiro ou sua parceira, tá? Então vou dar um exemplo. Você faz juras de amor, dá presentes, mas existe uma distância entre vocês, né? Cada um no seu canto, né? Como assim, Everton? Vou dar olha, isso eu vejo muito às vezes quando a gente vai em restaurante. Não sei se vocês já viram isso, né? Vocês saem para jantar e sentam
né? Longe um do outro. Eu já vi casais que saem pra jantar e de repente um tá longe do outro, né? De repente parece que os dois, primeiro fisicamente estão longe, né? E emocionalmente também afastados, que é o que a gente vai falar sobre isso também. Né? Então, quantas vezes eu já vi isso, né? Você vai dormir e parece que tem um abismo entre vocês dois, né? Cada um fica num canto e parece que cabe um elefante no meio dos dois, né? Tudo isso mostra o seguinte, olha, eu não quero ficar perto de você. Tem alguma coisa errada no relacionamento, né? Então, ou de repente mostra que, eu não gosto mais de você, tá vendo? Então, esse é o espaço físico. Vou dar outro exemplo. Vocês vão conversar e cada um fica num sofá, né? Então vocês estão lá conversando, não tô falando nem DR, né? Conversando, bate-papo e tal, você fica num sofá num canto da sala e outro no outro. Peraí, né? Quando vocês estão entre amigos, isso eu já vi muito, entre amigos e famílias, e vocês ficam afastados um do outro. Não tô dizendo pra ficar igual chiclete, grudado, mas a distância diz algo, né, que não está bem. Que algo com parceiro ou parceira, de repente, não tá legal, que ele ou ela perdeu interesse em você no relacionamento. Então, a questão é, ao se distanciar, que tipo de mensagem você tá passando pro seu parceiro ou sua parceira? E exatamente a comunicação não verbal de espaço, né? E eu falo pra vocês o seguinte, que eu já atendi casais no consultório que o marido fica muito bravo. Né, quando chega com a família e parece que ela é outra pessoa, ela nem chega perto, não abraça, nada, porque, né? E essa distância espacial acaba deixando o casal com problema do relacionamento. Tá vendo só como talvez você nem tinha parado pra pensar nisso, né? E vou dar um exemplo meu. Você sabe que quando eu tava no relacionamento, nós íamos de carro pra algum lugar e ela não colocava a mão na minha perna, a gente não dava a mão pro outro. Pra mim, alguma coisa tá errada. Peraí, por quê? Né? E a distância espacial, tá vendo? Então, assim, que imagem tá passando? Eu perguntava pra ela, tem algum problema, tal? Aqui, não, nada, eu só não dei, mas a mensagem que ela tá passando é que tem alguma coisa errada. Tá vendo só? Então, precisa se atentar aos detalhes. A comunicação não verbal espacial também é importante, tá? Vamos então pra comunicação não verbal de tempo. Esse é show de bola, né? O seu parceiro ou sua parceira tá constantemente atrasado ou atrasada quando marca algo com você? Olha só. Quando você pede algo, ele sempre deixa, ou ela deixa, pro quinto plano. Os filhos recebem mais atenção do que você, né? O carro recebe mais atenção que você. Os videogames recebem mais atenção que você, né? Os amigos, a família recebe mais atenção? Tempo. Olha, isso daí é interessante porque eu já passei por isso. Eu já tive num relacionamento no qual eu sempre ficava, sei lá, em 10º plano. O tempo, pra mim, sempre era escasso, né? E o tempo que ela destinava pra mim era sempre escasso, tá? E que tipo de mensagem isso acontece quando você deixa o tempo? Né? Por que é importante isso, a gente colocar essa linguagem de tempo? Na minha opinião, não sei de vocês, né? Eu acredito que muitos de vocês também devem pensar isso, já que vocês estão ouvindo o podcast Relacionamento Fora da Caixa, que é para pensar fora da caixa. Na minha opinião, o nosso maior ativo, né, o que a gente realmente tem de mais valor, né, de maior valor no mundo, acho que vale mais que dinheiro, mais do que ouro, né? Que é o nosso tempo. O nosso tempo é o nosso maior ativo. É o que a gente tem de maior valor. Então, se eu decido, olha só, inconscientemente, pode ser, mas se eu decido não dar o meu tempo para o meu parceiro ou minha parceira, eu tô dizendo claramente que ele ou ela não é importante para mim. Olha só como a comunicação não verbal de tempo, ela é importante. Porque se eu não dou o que eu tenho de mais precioso, significa que você também não vale tanto para mim, assim, não é tão importante. Então, comece a tentar a comunicação não verbal de tempo.
né? E aí tem até uma linguagem do amor, né? Tempo de qualidade, né? Então, também, tá vendo? Porque é importante, porque eu não tô dizendo, gente, para você ficar 24 horas do seu dia em função da outra pessoa, mas precisa ter cuidado, porque a partir do momento, como eu já passei por isso, que você sempre vê que o tempo da pessoa não, para você sempre é escasso, sempre você não é, você fica quem é você na fila do pão, né? Realmente isso pode prejudicar e muito. E a imagem que você passa pro seu parceiro ou parceira, exatamente como isso aconteceu comigo. Eu não sou tão importante assim. Então, vamos terminar, vamos buscar outras coisas que são importantes. Tá vendo só? Então isso pode aumentar até o distanciamento entre o casal, tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. A comunicação não verbal vocal, como o nome já fala, vocal, voz, tom de voz, volume. Eu sou um cara que falo muito alto, né? Eu tenho um tom de voz muito forte. Eu lembro que eu tava num relacionamento e eu sempre quando falava, não precisa gritar. Eu não tô gritando, é que o meu tom de voz é alto mesmo, né? Então é a comunicação não verbal vocal, tom de voz, volume, inflexão, velocidade da fala, ritmo da sua fala. Então, é o que diz aquele ditado, né? Eu não sei quem falou isso, mas é o que o pessoal costuma dizer. Não é o que se fala, é o como se fala, né? O como se fala talvez é mais importante do que você está falando, o conteúdo da informação que você está falando. Então, a comunicação não verbal vocal é muito importante. E vocês sabem que eu tive que trabalhar muito isso, porque eu sempre tive um tom de voz muito alto, sempre falei muito alto. Então, muitas vezes eu começava a falar, não, você tá gritando comigo. Mas eu não tô gritando, calma, eu não tô gritando, é meu tom de voz. Então, primeiro, porque eu tinha que entender que eu precisava me policiar. Segundo, que a minha parceira também precisa entender, né? Os dois precisam estar alinhados. Olha, o seu tom de voz então não significa que você tá gritando. Então sempre ela começar a brigar comigo, você tá gritando comigo, mas eu não tô gritando, calma, eu simplesmente eu tô falando normal, desculpa, eu tô baixando o tom, calma, né? Então, ou seja, a comunicação não verbal, vocal é muito importante, né? Igual a mãe que fica gritando com o filho o tempo inteiro pra falar, vai lá, calma, não precisa gritar, é só falar. Vamos falar de forma, né? Então, falar gritando, o tom da voz, às vezes você vai falar um tom mais agressivo. Porque você é mais autoritário, nossa, quer mandar em mim. Não é mandar, eu só falei, calma. Então, o que você tá passando? Qual é a mensagem que você passa com a sua comunicação não verbal vocal, né? Que vai aí tom de voz, volume, velocidade, se você fala rápido, se você fala muito devagar, né? Então, se você passa com o seu tom de voz, o jeito que você fala, se você tá feliz, se você tá tranquilo, se você tá irritado, né? Se você, sei lá. Então, tem que tomar cuidado, efetivamente, com a comunicação não verbal vocal, tá? Um outro exemplo, por exemplo, é quando você fala de forma desmotivada, né, com o seu parceiro ou sua parceira. Então, imagina só, isso acontecia muito, né? Porque a gente tem também a quebra de expectativa. Então, por exemplo, chega lá, dê um presente pra pessoa. Nossa, o seu iPhone 12, né? Aí chega lá a pessoa, nossa, que bom, obrigado, viu? Você fala, então você não gostou, né? Porque você tá falando de forma desmotivada, parece que tá triste, tá alguma coisa errada, não gostou do que eu fiz pra você, eu fiz uma surpresa, você não gostou. Tá vendo só como a comunicação não verbal? Às vezes a pessoa tá dizendo que gostou, mas a forma com que ela está dizendo, a comunicação não verbal ali, pode dizer mais do que a pessoa tá falando. Tá vendo só? Então, isso é muito importante. Então, você precisa se atentar à sua comunicação não verbal vocal, tá? Eu falo porque eu já passei por alguns perrengues aí, por experiência própria. Tá legal? Vamos lá, continuando aqui nosso podcast. Comunicação não verbal afetiva. Como o nome já diz, né? Afetiva, emoções. Você diz que ama. Você faz declarações de amor, mas... Todavia, contanto, porém, suas atitudes, sua postura dizem outras coisas, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Como diz o ditado aí, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é assim? Então, o importante não é simplesmente você dizer que ama, mas sim demonstrar que ama. Everton, qual que é a diferença da comunicação não verbal afetiva com outras comunicações acima? As outras, eu disse,
comunicação. Então eu posso falar sobre algo de casa, algo do cotidiano, eu posso o tom de voz, enfim, outras coisas, fora a parte do amor, de sentimento, de relacionamento. Aqui é uma comunicação não verbal de forma afetiva, de forma emocional, amor, tá? Isso que eu quero, por isso que eu separei essa comunicação não verbal afetiva. Então, vou dar um exemplo. Eu posso muito bem chegar para a pessoa e falar num tom calmo, né? Conversar sobre algo, ter um distanciamento menor, eu posso estar mais próximo ao espaço, né? Mais próximo, mas não tem nada a ver com o amor. Eu não estou querendo fazer carinho, nada romântico. Então essa comunicação não verbal, afetiva, fala sobre exatamente isso, amor, romantismo, né? É uma postura mais afetiva. Então por isso que por isso que eu separei ela, tá? São coisas diferentes para mim, tá? Relacionamento, dia a dia e sexualidade são situações diferentes. Então, é importante você não é simplesmente dizer que ama, mas sim demonstrar que você ama. Então, e é disso que se trata a comunicação não verbal afetiva. É você demonstrar através das suas ações, atitudes, que a outra pessoa e o seu relacionamento é importante para você. Então, vou dar um exemplo. Você diz que valoriza o seu relacionamento, mas é indiferente. Você sempre faz questão de não estar juntos, sempre quando há algum tipo de briga e discussão, você ignora, não faz questão de resolver, certo? Finge, quando você erra, finge que não é com você, que a responsabilidade sempre passa para outra pessoa. Então, isso é a comunicação não verbal afetiva. Quando se trata do seu relacionamento, do amor, da paixão, né, de mostrar. Então, não é simplesmente dizer que ama, mas é demonstrar que ama, né? As suas atitudes precisam fazer jus, né, com o que você fala. E, então, isso é comunicação não verbal afetiva. E, por último, a comunicação não verbal sexual, né? Eu sempre separo o relacionamento do dia a dia e também do sexo, porque eu acho que são mundos diferentes. Então, na minha comunicação não verbal no dia a dia, legal. A comunicação não verbal afetiva, legal, é um relacionamento, amor, né? E a comunicação não verbal sexual, como o nome já disse, se trata da sexualidade do casal, né? Como eu sempre separo o relacionamento da sexualidade, porque para mim são dois mundos diferentes, tá? Você pode ser uma pessoa completamente diferente na cama e fora da cama ser outra pessoa. Então, para mim, funciona isso. E eu sou assim também, eu acredito que talvez alguns de vocês, ouvindo esse podcast, também sejam assim, tá? Então, na cama é uma coisa e fora da cama é outra. E tá tudo bem. E tá ótimo que seja assim também, né? Porque você não se torna cansativo e monótono também, né? Isso que é muito importante, tá? E eu vou dar algum exemplo. Por exemplo, comunicação não verbal sexual. Então, não é falar, né? Não é só falar, mas é o que você não fala. Então, por exemplo, durante o sexo, você não se preocupa em satisfazer o seu parceiro ou sua parceira. Você só pensa na sua satisfação. Então, olha só, comunicação não verbal, né? Ou você é extremamente apático ou apática com relação à sexualidade, né? A pessoa tá lá e parece que ela tá pensando nas contas que ela tem que pagar, né? Então, isso também é uma comunicação não verbal sexual. Ou quando você não faz questão nenhuma de fazer sexo, lembrando que, salvo alguns casos, eu não tô dizendo que sexo é prioridade, porque tem pessoas que para ele não é. Mas, se você é uma prioridade e pros dois mas não demonstram isso, o que você tá passando, né? Comunicação não verbal. Ou, por exemplo, quando você nunca demonstra que quer fazer sexo, nunca, sabe, através das roupas, dos gestos, através de tudo. Então, peraí, se eu não demonstro, significa que eu não quero. Eu tive um relacionamento, eu sou história, eu já passei por tudo, tá, gente? Acho que é por isso que eu faço o que eu faço e por isso que eu ensino especialistas a ajudarem os casais, né? Porque eu já vivenciei muita coisa. Eu tive num relacionamento onde a pessoa não demonstrava nada. Eu nunca sabia quando ela queria fazer sexo, então pra mim ela não queria. E ela chegava e porque você nunca me procura. Ué, mas... eu até brincava, você nunca se perdeu, né, pra te procurar. É clássico nessa piada. Mas
ela nunca demonstrava. Então, peraí, se ela nunca demonstrava, significa que ela não queria. Então eu não iria, né? Porque eu tinha aquele pensamento, nossa, sou homem toda hora, vai querer, vou forçar, vai querer fazer por obrigação. E aí eu expliquei pra ela, vou lá, você nunca demonstra que você quer. Então se você nunca demonstra, como que eu vou adivinhar? Eu não tenho bola de cristal, né? Aí entra aquela masculinidade tóxica, né? Ah, porque o homem tem que saber. Não, o homem não tem que saber, não tem bola de cristal. Então, precisa tomar cuidado com a comunicação não verbal sexual, porque trata da sua sexualidade. Então, se você gosta que você não... Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Você tá lá fazendo sexo ou tendo as preliminares e a pessoa chega e faz algo e você fecha a cara. Você tá demonstrando que aquilo não é bom, não é legal e eu não vou fazer mais. Aí a pessoa, não, mas eu gosto. Ué, mas você fechou a cara, você fez uma careta e tal, mas... Ah, não, mas é porque eu gostei. Ah, mas eu não sou obrigado a adivinhar. Né? Você não gostou? Então você tem que me dizer. Ou se você gostou, né? Então, assim, a comunicação não verbal diz muito. E eu vejo muitos casais tendo alguns conflitos na sua sexualidade por comunicação não verbal. Porque a pessoa até gosta, mas demonstra que não gosta. A pessoa até quer, mas demonstra que não quer. Aí fica difícil. Né? Então, por isso que precisa se atentar às comunicações não verbais. E a sexualidade também leva à comunicação não verbal. Então, precisa tomar cuidado, porque o que você sente, o que você quer passar, nem sempre é aquilo que você efetivamente está comunicando de forma não verbal. Aquilo que você está demonstrando através dos gestos, atitudes, voz, sei lá, qualquer outra coisa. Ok? Bom, e o que a gente consegue entender, o que a gente consegue aprender no podcast de hoje, né? O resumo da ópera. Primeira coisa é que a comunicação não verbal, ela é tão importante, talvez em alguns casos até mais, dependendo da pessoa, que se ela não gosta muito de falar sobre o que sente e tal, às vezes a comunicação não verbal é até mais importante do que a comunicação verbal. E ela não deve ser deixada de lado. Porque isso pode ser, é o que eu sempre falo, é um câncer que vai contaminando o seu relacionamento, tá? E segundo, é que você precisa descobrir, se atente, que tipo de mensagem, o que você tá passando, que tipo de imagem que você passa de você pro seu parceiro, pra sua parceira, através da sua comunicação não verbal, tá? Isso é muito importante. E quais são elas? A comunicação não verbal física, de espaço, de tempo, vocal, afetiva e sexual. Então é importante você se atentar a esses detalhes. Combinado? E aí, gostaram do podcast de hoje? Espero que realmente vocês tenham gostado e que esse conteúdo faça diferença para você. E se você gostou e se esse conteúdo realmente é relevante para você, não deixe de clicar. Clica aí agora, seguir. Né? Clique aí em seguir para você ser avisado ou avisada dos próximos episódios. Tem muita coisa legal acontecendo. E não deixe de assinar o nosso podcast, né? De ser um assinante premium, certo? Através da nossa assinatura, a partir de R$9 por mês, você nos ajuda, né? Ajudar outras pessoas através da revista Saúde e Bem-Estar do Casal. Se você não baixou ainda, baixe a revista porque ela é fantástica, tá? E o programa Espaço Novo Dia, você pode ter conselhos, tratamentos gratuitos, grupos de apoio totalmente gratuito. E é exatamente essa assinatura e outras que a gente tem dentro do Instituto que nos ajudam a manter, porque eu não consigo fazer tudo sozinho, né? Existem outros especialistas que me ajudam muito. Então acesse lá, especialista.site/podcastrfc ou no nosso Instagram, Instituto MM Academy, tá? E se você gosta de falar sobre relacionamento, aqui eu quero fazer um convite para vocês. Se você gosta de falar sobre relacionamento, gosta de dar conselhos, certo? Ou você já atua de alguma forma com relacionamento e sexualidade, você pode ser um especialista da saúde e bem-estar do casal, como eu, né? Então, para você conhecer um pouco mais sobre o Instituto, sobre a profissão, acessa lá, especialista.site, certo? E aí você vai ter a possibilidade também de participar do nosso programa de Bolsa Solidária, onde você pode ter até 100% de bolsa para se tornar um especialista da saúde e bem-estar do casal. Acessa lá, especialista.site. Combinado? Bom, espero que realmente vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu fico por aqui e se você quer receber
o PDF desse roteiro, né, para você poder estudar um pouco mais e também ficar ligado nos lançamentos, acessa lá o nosso Instagram, vai ser bem legal, acessa a nossa área de membros VIP, ela é gratuita, vale muito a pena para você, tá bom? Bom, gente, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio do podcast Relacionamento Fora da Caixa. Até mais, pessoal! Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Um podcast presente em mais de 24 países. Não deixe de assinar ou seguir nas principais plataformas.